Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, é um prazer partilhar com vocês a palavra que sempre ilumina a nossa vida. E nesse domingo, é o 12º domingo do tempo comum, nós temos palavras, eu digo assim, de consolo do Senhor, porque por 3 vezes Jesus diz para os apóstolos e para nós também, é claro, não tenhais medo. Não tenhais medo, não tenhais medo. Bom, o que essa frase quer dizer? Que aparece tantas vezes na Bíblia, né? Primeiro revela 2 realidades. Uma realidade de desafio, de crises, de dificuldades, para quem quer viver profundamente a palavra de Deus. E depois, ou o Evangelho, né? E depois também essa realidade, essa condição humana. E nós temos medo, né? O medo faz parte da vida, tem várias causas, né? Mas não pode nos paralisar, né? Nós temos que ter reações também de confiança e acreditar naquilo que o Senhor diz para nós. É o único que tem essa autoridade para nos dizer, não tenhais medo. Quando nós olhamos os personagens da Bíblia, quantas vezes que aparece essa expressão, né? Primeiro nós temos algumas reações que eu vou aqui apresentar para vocês diante do chamado. Desculpas para não assumir uma missão, algumas queixas, né? O profeta Jeremias se queixava tantas vezes, né? Consciência da fragilidade, pequenez, pobreza, a condição de pecado, né? O profeta Isaías tem uma experiência bonita, ele fala, como é que eu vou poder levar a palavra do Senhor com os meus lábios impuros, né? A fuga, pedidos de proteção, os personagens pedem sinais e provas da presença de Deus. Irmãos, até para Maria, o anjo disse, não tenhas medo, antes dela assumir a sua vocação de ser a mãe de Jesus. Bom, como tirar lições dessa condição humana, dessa fragilidade humana? Aprendendo a gente a se reconciliar com o próprio medo, né? Apesar das fragilidades, nós sempre podemos encontrar novas luzes e novas perspectivas. Também, às vezes, é bom ter medo, né? Porque nós vamos cuidar mais também da nossa vida, das nossas atividades, daquilo que nós vamos fazer e colocar a confiança no Senhor. São Paulo fala na pequeneza que eu sou forte, né? Porque ele contava com a graça de Deus. Nós não devemos temer a missão, porque nós já fomos redimidos por Jesus. A nossa resposta, muitas vezes, ela é exigente, né? Nós temos, às vezes, dificuldades, desafios, mas o que Jesus nos pede não supera as nossas possibilidades humanas. Acreditar, ter fé, né? Olha só o que diz a antífona de entrada da missa que nós vamos celebrar. O Senhor é a força do seu povo, fortaleza e salvação do seu ungido. A força e fortaleza aqui é um dom do Espírito, né? Não é aquela fortaleza humana. É o Espírito que nos ampara, que nos conduz, que nos dá vigor, força e coragem, né? Então, nas injúrias, nas perseguições, nas crises, eu vou me referir de novo ao profeta Jeremias, ele confessa a sua confiança. O Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. É verdade, o Senhor está ao nosso lado. Na carta aos Romanos, São Paulo diz assim, foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos nós, né? A graça de Deus, contamos com ela. E o Mestre diz que vai estar conosco até o fim dos tempos. Não ter medo, então, irmão, significa acreditar plenamente em Cristo e não se deixar vencer pelos nossos próprios limites. A graça de Deus é maior. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.